Você já se deparou com um item que precisava de uma licença ITAR e EIAR e ficou sem saber o que fazer? Isso é mais comum do que você imagina, mas para você não perder mais tempo, eu decidi gravar esse vídeo. O meu nome é Fábia, eu sou advogada especialista em controle de exportação dos Estados Unidos e o vídeo de hoje é sobre licenças ITAR e EIAR. E o que são as licenças? Elas são autorizações concedidas pelo governo dos Estados Unidos para permitir a exportação e reexportação de seus produtos, tecnologias e serviços que são controlados por motivos de segurança nacional, política externa e interesses comerciais. E como que você sabe se você precisa de uma licença? Bom, se o item for ITAR, ou seja, se ele estiver descrito na USML, você sempre vai precisar pedir uma licença de autorização ao DDTC. Agora, se o item for EIAR, vai depender de alguns fatores, desde se ele está descrito na lista de controle de comércio dos Estados Unidos, a CCL, qual é o país de destino final, qual é o destinatário final e qual é a finalidade de uso do item, por exemplo. Eu já fiz um vídeo só sobre o EIAR, se você quiser assistir depois, é só clicar aqui no card. Dito isso, quais são os tipos de licenças que existem? Bom, a gente vai separar aqui primeiro pelo ITAR e depois eu vou falar do EIAR, combinado? Ah, e outro ponto importante sobre conceito aqui para vocês compreenderem bem sobre as licenças. Sempre que eu estiver falando sobre ITAR e EIAR, o termo exportação se refere apenas ao item que é enviado dos Estados Unidos para outros países estrangeiros, combinado? Então vamos lá. Quais são as licenças que existem do ITAR? A primeira é a DSP-05, que é a licença que autoriza a exportação permanente de artigos de defesa, ou seja, aquele item que sai dos Estados Unidos para outro país e que não tem perspectiva de voltar, de ser devolvido ou de ser reenviado. Por exemplo, imagina que o governo brasileiro comprou uma aeronave de uma empresa dos Estados Unidos e que vai enviar para cá. E todo o serviço de manutenção, parte técnica, vai ser feito em território nacional. Nesses casos, você vai utilizar a DSP-05. Importante, na DSP-05 nós estamos falando de itens físicos. Vocês vão ver que tem uma outra licença de autorização para casos de treinamento, informações técnicas, por exemplo. Uma outra licença é a DSP-73, que autoriza a exportação temporária de artigos de defesa, ou seja, é aquele item que vai ser enviado dos Estados Unidos para um país estrangeiro e tem a perspectiva que ele seja devolvido. Isso é muito comum em feiras internacionais, demonstrações, por exemplo. Uma outra licença é a DSP-61, que autoriza a importação temporária de artigos de defesa para os Estados Unidos. Ou seja, é aquele item que está nos Estados Unidos para reparo, manutenção, mas que vai ser devolvido para o país de origem. E por último, a gente tem a DSP-85, que é a autorização de exportação permanente de dados sigilosos. Aqui a gente está falando mais de assistência técnica, treinamento, serviços. Vamos pegar aquele exemplo em que o governo brasileiro adquire uma aeronave de uma empresa dos Estados Unidos, ou seja, ele já vai receber essa aeronave por meio da autorização DSP-5, que a gente está falando de itens físicos. Mas toda a manutenção vai ser feita em território nacional, ou seja, aqui no Brasil. E por onde que eles enviam essas informações técnicas? Eles vão enviar por meio da DSP-85, por meio de acordos de assistência técnica, que é um dos mais conhecidos, que é o TAA. Vou deixar aí na tela para vocês verem do que eu estou falando. E tem outros também, mas o principal é esse. Então, só para finalizar as licenças ITAR, eu vou dar uma dica para reforçar esse conteúdo. Sempre que vocês pensarem na DSP-05, pense em itens físicos, itens da USML, mas itens físicos. Quando vocês pensarem na DSP-85, pensa na transferência da informação desses itens físicos. Isso vai ser muito importante para vocês não confundirem ali na frente, pedirem a licença errada e a exportação ficar parada, por exemplo. Então, agora vamos para as licenças do EIAR. No caso do EIAR, diferente do ITAR, que sempre vai precisar de uma licença, no EIAR vai depender de alguns fatores. Então, a gente tem aqui 3 licenças principais. A primeira é a licença padrão, é aquela em que o item está na CCL e tem um xizinho ali para o país que você vai enviar. Então, você vai precisar pedir uma licença de autorização para o BIS. Uma outra licença é a licença de exceção, ou seja, a depender de alguns fatores, como o item que você está enviando, para quem você está enviando e qual é a finalidade, você vai ter uma licença de exceção. Isso geralmente acontece com países que os Estados Unidos consideram seus aliados. E por último, a gente vai ter a licença não necessária. É isso mesmo. Ainda que você não precise de uma licença, você vai pedir para o BIS e eles vão informar, esse item não precisa de licença.
Eu sei que parece confuso, mas é importante que você compreenda essas 3 categorias para não errar. E por que você precisa saber as diferenças dessas licenças? Bom, para você ficar em conformidade com a lei, evitar multas milionárias e também para você não perder muito tempo, porque se você pede uma licença errada, durante todo esse período, você vai ter que esperar para enviar o item. Já imaginou? Você espera esse tempo todo e descobre depois que você pediu errado. Ninguém quer que aconteça isso, nem você nem o seu chefe, certo? O outro ponto importante é você saber que essas licenças elas têm validade. Geralmente a ITAR de 4 anos e o EAR de 2, podendo até chegar a 4 anos, mas vai depender de alguns fatores. E por fim, para fazer essa solicitação de licença, no caso do ITAR você precisa se registrar antes no DDTC e no caso do EAR você só precisa acessar o site, eles têm uma ferramenta ali disponível. E aqui uma dica prática, como esse processo leva aí um tempo, no mínimo 30 dias, é importante que você se organize, se planeje e faça tudo com antecedência. Por hoje é isso, espero que esse vídeo tenha contribuído para o seu crescimento profissional. Se você quiser continuar a aprender sobre a ITAR e EAR, já se inscreve no canal, ativa o sininho e eu te espero no próximo vídeo. Até lá!